Du, por que fundos imobiliários não param de cair? Já faz semanas aí que eu vejo eles caindo. Será que vale a pena investir em fundos imobiliários? Por que esse movimento de queda está acontecendo? Você consegue me explicar? Calma, já vou fazer esse vídeo exatamente para poder te situar, para que você entenda o cenário e consiga interpretar os fatos. Então, me acompanhe que você vai gostar bastante. Já vamos direto então para o tema do vídeo, que é essa queda, esse movimento dos fundos imobiliários, o porquê eles acontecem, se vale a pena, se não vale. Então, vamos começar explicando o seguinte aspecto. Primeiro você precisa entender o que é taxa Selic. Taxa Selic é a taxa mãe da economia, o governo através dela tenta regular a economia e controlar a inflação. Nós estamos com uma inflação alta, então o governo sobe essa taxa para deixar todo o dinheiro, o acesso ao crédito mais caro para ele poder controlar a inflação. Só que também existem algumas coisas que acontecem por conta desse aumento dessa taxa Selic, que é o quê? Os títulos públicos que estão atrelados, vinculados a essa taxa, dessa taxa Selic, eles passam a ficar mais atrativos. Então pensa, né? Se a taxa Selic sobe, esses títulos sobem também e todo mundo acaba crescendo o olho, falando, pô, agora esses títulos estão pagando 9%, 8%, 7%. E repara que esses valores aí, agora a gente tem vários títulos aí pagando em torno desse valor que eu acabei de dizer, eles passam a chegar muito próximo do que os fundos imobiliários pagam de dividendos mensais de aluguéis. Então existe uma migração natural, normal, isso acontece já faz décadas, de o que? Sempre que a taxa Selic sobe, os investidores, pelo menos alguns inseguros, ou sei lá, cada um tem o seu motivo de fazer essa migração, eles falam, pô, agora já não faz mais tanto sentido para mim continuar investindo em fundos imobiliários, e eu não estou dizendo que isso é certo. Eles falam, caramba, se for para eu ganhar 7%, 6% de forma variável aqui em fundos imobiliários, eu prefiro pegar o meu dinheiro e ganhar 7% de forma fixa. Obviamente que aqui eles ignoram, né? Porque eles pensam no dividend yield, mas eles não pensam na valorização da cota. Eles simplesmente não querem mais correr risco por conta de 7, 8% de valorização no ano. E aí existe essa queda natural. Sempre que a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários são diretamente afetados. Então é exatamente por isso que existe essa queda. Tanto que se você olhar aqui, olha só que absurdo numa primeira vista. Então eu queria fazer uma espécie de uma pegadinha já antecipada com você. Dá uma olhada aqui, esse aqui é o gráfico do IFIX, que representa o desempenho dos fundos imobiliários. E se a gente pegar aqui, ó, no último mês, eu tô no site do TrendView, que é um site bem bacana, que mostra os gráficos dos índices e por aí vai, tudo que você imagina. E aqui eu coloquei no último mês. E nesse último mês, olha só a queda absurda dos fundos imobiliários. Se a gente pegar uma reguinha aqui, ó, vamos ver mais ou menos quanto caiu. Então se a gente medir aqui, teve uma queda de 4,12%. Tá? No índice dos fundos imobiliários. Mas por que eu coloquei essa tela aqui? Porque eu queria que você parasse para pensar no seguinte, ó, eu coloquei no primeiro mês, né, há um mês atrás, vamos colocar nos 3 meses para a gente ver como que representa isso de forma macro. Então aqui, ó, então aquela queda que eu acabei de mostrar é uma queda daqui, aqui. E aí você pode pensar assim, caramba, Dom, uma queda significativa, chega próximo, obviamente que ainda com uma certa distância, mas chega próximo da queda que teve recentemente, quando a gente está falando de coronavírus e por aí vai, né, começo do ano, enfim, teve uma queda significativa também. Só que aí quando você olha, é isso que eu quero que vocês prestem atenção e parem de ser sardinha, sabe? Sardinha é aquele investidor que qualquer queda já quer vender. Se a gente colocar nos últimos 5 anos, olha só esse gráfico. Essa queda que você tá enchendo o saco aí, que você tá desesperado, é praticamente essa queda aqui, ó. Tá entendendo? Que perto do total é pouquíssimo, gente. Então, assim, não se desesperem, aprendam a avaliar as coisas. Então, esse é o primeiro ponto, uma queda de 4%. Beleza, é uma queda de 4%, mas não é nada para você arrancar cabelo, ficar desesperado, achar que você vai perder dinheiro, que a sua posição em fundos imobiliários vai zerar, gente. Pelo amor de Deus, a gente já passou por períodos muito mais difíceis de queda, vulgo o começo da pandemia. Então, calma, calma.
Aí agora, tirando esse gráfico um pouquinho de lado aqui, o que eu queria dizer para vocês? Todas as vezes que vocês verem queda, sejam em ações, sejam em fundos imobiliários, vocês têm que ver se a empresa deixou de ser a empresa, se o fundo imobiliário foi afetado de alguma forma, se ele teve que vender algum imóvel, se tem algum inquilino que não está pagando, se tem alguma coisa que afetou a empresa, por um acaso ela se alavancou de alguma forma, dentro das condições dos fundos imobiliários, que talvez ela não tomou uma decisão muito assertiva, ela tá tomando várias vezes decisões de emissão de cotas abaixo do seu valor patrimonial, que é uma decisão ruim nos fundos imobiliários. Porque se o fundo imobiliário, como fundo imobiliário, deixa de ser bom, aí sim você tem um motivo para se preocupar. Mas se isso é só uma queda pontual e o fundo vai continuar gerando aluguel da mesma forma, não tem por que você ficar preocupada, você tá entendendo? Então olha só, quando a gente tá olhando aqui, ó, eu peguei um exemplo, por exemplo, de RBRP11, é um fundo imobiliário aí bastante conhecido dos investidores. E quando você olha aqui esse PVP quer dizer o quê? Quer dizer que ele está abaixo da tabela. Então imagina que você tem um carro que ele custa 20 mil reais e você está olhando vários deles à venda no mercado por 10 mil reais, por 12 mil reais. Então é como se nesse exato momento esse fundo estivesse sendo vendido abaixo da tabela, tá? Num linguajar simples para você conseguir entender. Só que no fundo não aconteceu nada. Você olha aqui na cota, no preço da cotação, ele caiu significativamente. Se a gente pegar aqui ó, nos últimos 6 meses, é praticamente só queda. Só que o fundo não teve nenhum impacto, ele é um fundo de fundos, então ele sofreu várias quedas por medo da tributação aí do governo e agora continua caindo por conta da queda na Selic. Mas se você olhar para o fundo, ele praticamente não teve mudança estrutural, então não tem por que você ficar com medo. Na verdade o que você tem que entender é, pô, será que agora não é a hora de eu comprar alguma coisa que esteja abaixo da tabela, já que quando estava na tabela me era atrativo? Entendeu? Então assim, todas as vezes, o que você tem que ter na cabeça e o que eu queria explicar nesse vídeo, todas as vezes que tiver aumento da taxa Selic, os fundos imobiliários vão sofrer e pode ser que represente uma boa oportunidade de compra. Estou falando para você comprar todo o seu dinheiro de fundos imobiliários? Não, mas estou falando que agora pode ser uma hora de você, que talvez nunca teve fundo imobiliário, começar a comprar agora e olhar para o longo prazo, parar de ser mão de alface, parar de ser investidor sardinha, vamos dizer assim, de querer vender as coisas na primeira queda. Você fala que é investidor de longo prazo, mas na primeira queda você já fica aí afobado pensando, pô, será que eu tenho que vender? O que eu tenho que fazer? Então isso nada mais é do que um movimento natural. Eu peguei só um exemplo aqui, mas poderia pegar a BCFF, por exemplo, que é um outro fundo que caiu pra caramba também. E não está acontecendo nada com os fundos, não é ruim. Na verdade, se você parar proporcionalmente para pensar, o aluguel vai aumentar já que o preço da cota está diminuindo. Então isso é positivo para você que está enxergando longo prazo. Só que, se a taxa Selic continuar subindo, pode ser que os fundos imobiliários ainda caiam um pouco mais. Porque se tem uma relação direta entre o aumento da taxa Selic e a queda dos fundos imobiliários, então se a taxa Selic continuar subindo, é provável que os fundos imobiliários ainda sofram um ajuste. Mas por que eles não vão sofrer absurdamente? Porque o último detalhe desse vídeo que eu queria que você entendesse é que o mercado ele se antecipa, ele reage, mas é algo que ele já sabe que vai acontecer. Então, por exemplo, o governo já deixou muito claro a possibilidade do aumento da taxa Selic na próxima reunião do Copom, que é quando eles decidem se vão aumentar ou baixar a taxa. Então eles já falaram que existe uma possibilidade muito grande. Por isso que os fundos imobiliários ainda estão caindo, porque o mercado enxerga que vai cair, que vai subir ainda mais a taxa. Justamente por isso que eles já se antecipam. Só que isso pode ser que afete mais, porque, caiu. Aí o governo vai lá e fala assim, a próxima reunião vai subir mais a taxa. Então pode ser que os fundos imobiliários ainda sejam afetados. Por isso que, se você quiser começar a comprar agora, comece comprando pouco, porque se cair mais, você ainda tem um pouco de dinheiro para continuar comprando mais barato ainda.
beleza? Então não fique aflito, não está acontecendo nada demais nos fundos imobiliários, existe sempre essa relação, você vai continuar recebendo seus aluguéis da mesma forma. Sempre esteja atento a como escolher um bom fundo imobiliário, você tem que olhar o histórico, você tem que ver pagamento de dividendo, você tem que olhar a administradora do fundo, o gestor do fundo, você tem que olhar essas coisas, você tem que ver taxa de administração, tem uma porrada de coisa que você tem que enxergar, mas esse vídeo não é para te falar como avaliar um fundo imobiliário, é para te falar para não ficar aflito e para continuar investindo. Eu continuo investindo em fundos imobiliários porque eu acho uma excelente opção de investimento. E se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, se inscreve aqui no canal, pô. Essa é a ideia. Eu quero chegar a crescer esse canal o mais rápido possível, né? Então eu preciso da sua contribuição. Curte esse vídeo aqui, se inscreve. Isso é importante para mim. Se você quiser deixar uma sugestão de vídeo aqui embaixo, vai ser muito bem-vinda também. Beleza? E aí, o que você achou desse vídeo? Espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo. Abraço!